Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana, meu convidado vem direto de Brasília, o meu amigo Almirante Murilo. Mirante, obrigado pela presença aqui no Porto 360. Tava sentindo falta de bater esse papo com o senhor. Eu que agradeço aí. É muito bom estar de novo aí conversando com vocês. Almirante, eu quero começar pela questão dos investimentos primeiro, né? A gente sabe aí a importância dos TUPs para o Brasil e a gente tem um novo governo, né, chegando agora com uma série de propostas na mesa. Como é que está a questão dos investimentos, principalmente nessa atividade, né, de terminais de uso privativo, que é tão importante para o desenvolvimento do setor portuário no Brasil? Porto 360. Patrocínio. Olha, Maxwell, os investimentos no segmento portuário não param, né? Você deve ter visto aí já na semana, no início dessa semana, eu acho que dia 27 ou dia 28, eu estava até fora, não pude até estar presente, eu estava em São Luís, mas o ministro Márcio França fez novamente aí um evento de assinatura de contratos e destacou bastante mais um investimento de 9 bilhões de reais. Isso tem sido uma coisa rotineira no segmento. Desde a Lei 12.815, desde que as regras se tornaram iguais para os arrendatários e para os autorizatários, a busca pela autorização ela ficou muito forte, né? E é natural que tenha sido assim, porque é mais fácil você correr atrás de um processo em que você tem o comando dele do que você esperar por uma possível licitação de uma área que lhe interesse, né? Se você tem interesse, você é parte de uma cadeia verticalizada, você vai e busca as suas coisas, se você tiver os recursos necessários, e parte para a construção para depois explorar. No arrendamento é mais difícil isso, né? Tem que esperar as janelas que o governo cria, que as autoridades portuárias liberam para fazer suas próprias licitações, e os espaços nos portos também não são infinitos, como é a costa brasileira, né? A costa brasileira, para os tupos, é infinita, né? Você procura aí, tem lugar que não acaba mais para você investir. E eu tenho a impressão que isso não vai parar tão cedo. Nós tínhamos até uns 15 dias atrás, a nossa carteira estava próximo de 70 bilhões, 70 e poucos bilhões de reais. Obviamente que nem todos esses investimentos já foram executados, mas mais de 50% com certeza já foram. E vem aí agora mais 9 bilhões. Quer dizer, realmente é um segmento que não para de crescer. Almirante, a gente sabe que existe a diferença entre o TUP e as concessões que normalmente são feitas e que estão dentro ali do porto organizado ou de um porto público. Quando a gente fala de um TUP e desses investimentos, né, com a envergadura que o senhor colocou agora, a gente sabe que serviços estão atrelados a esta condição, a este investimento. Por exemplo, a dragagem fica de responsabilidade do terminal de uso privativo, a questão da praticagem, entre outros serviços. Como é que está esta questão hoje, né, principalmente para essas empresas ou investidores que estão olhando para expandir as atividades dos TUPs no Brasil? Você falou de uma coisa que eu diria que hoje aproximadamente metade dos nossos terminais de uso privado eles estão dentro da área de influência de um porto organizado, quer dizer, eles fazem uso da sua infraestrutura, principalmente da infraestrutura aquaviária, né? Mas nós temos a outra metade que não, que quando você está usando a infraestrutura portuária, você torce para que a autoridade portuária seja eficiente, né, nas suas dragagens, na sua prestação dos serviços necessários, para que, de maneira nenhuma, você seja, de uma certa forma,
limitado na sua operação em função de falta de calado, outras coisas. Quando você vai em áreas mais fora do porto organizado, os TUPs têm feito todos esses investimentos, né? Eu tenho várias empresas, vários associados que são responsáveis pelas suas dragagens e têm contratos de longo prazo ou têm planos de dragagem que eles não sofrem de maneira nenhuma nenhum efeito decorrente da falta de calado nos seus portos. Isso só acontece nos terminais de uso privado quando eles são dependentes da autoridade portuária. É um problema para nós e a gente torce muito sempre para que a autoridade portuária consiga cumprir com as suas obrigações ali para que não tenhamos nenhuma restrição de calado para as nossas operações. Mais recentemente, o anúncio aí, principalmente pela autoridade portuária, até propriamente pelo Ministério, da redução de tarifas no setor portuário. Como é que o senhor enxerga, né, esse anúncio e se efetivamente essa redução ela vai, de alguma maneira, contribuir para o reinvestimento desses terminais de uso privativo que hoje fazem parte da associação na qual o senhor preside? Como eu disse para você um pouquinho antes, Marcos, só os terminais que pagam essa tarifa, só aqueles que fazem utilização dessa infraestrutura, é que terão essa redução de tarifa conforme apregoado, né? Mas nós também temos que ver que, em alguns momentos, em função de uma alteração de uma resolução da ANTAC ano passado, mudando os critérios de cobrança da tarifa 1, houve um aumento substancial para alguns perfis de carga, de modo que essa redução de tarifa vai só trazer para um patamar próximo ao anterior. Eu não sei se nós vamos ter efetivamente, em relação ao que acontecia há um ano e pouco atrás, 2 anos, se nós vamos, se realmente teremos uma redução de tarifa ou não. Você deve ter visto aí que alguns portos organizados já estão tratando de dar descontos justamente em função dessa alteração de critério. A alteração de critério, só para que os seus telespectadores que não tenham muito conhecimento da causa, é porque mudou o critério de cobrança e ele agora passou a ser cobrado sobre a TPB. TPB é o porte do navio. Cheio ou vazio, o navio tem um porte. E a cobrança que antes era feita por deslocamento, por número de contêineres, por vários critérios, hoje está todo em TPB. Então, se um navio de contêineres, só de contêiner vazio, entrava num porto, não pagava praticamente nada. Hoje, ele entrando num porto só com contêineres vazios, ele vai pagar o TBB do navio, que é um TBB grande, né? Então, houve esse aumento lá e essa redução vai contribuir para a redução um pouco. Eu tenho terminais lá na Baía de Sepetiba que tiveram aumento superior a 100%, superior a 150% em função dessa mudança de critério. Quer dizer, a redução agora que está sendo dita lá de 50% vai trazer para um patamar que ainda vai ser um pouquinho acima do que era anteriormente a essa mudança de critério, né? Quer dizer, foi uma coisa boa, mas nós não estamos vendo assim uma redução efetiva da tarifa 1, tá? Almirante, o senhor teve mais recentemente agora na Bélgica, né? Uma missão internacional aí promovida pela ATP. E eu queria pedir para que o senhor contasse um pouco para nós, né? O que vocês viram lá em Antuérpia, né? E qual foi o propósito dessa missão internacional? Isso é um sonho antigo da ATP. Essa viagem era para ter acontecido em maio de 2020. Infelizmente, quando nós estávamos já com os motores aquecidos, veio a pandemia e nós tivemos que dar um intervalo aí de 2 anos para fazer. Qual o nosso objetivo? Como o nome diz, é uma viagem de estudos. Nós vamos lá para conhecer um benchmark internacional em portos que são assim considerados, né? Sem dúvida nenhuma. E a Bélgica é interessante porque ela tem 3 portos, né? Tem o grandão deles, que é Antuérpia, né? Que é um porto realmente sensacional, que hoje tem até hoje Zeebrugge se juntou a Antuérpia, é um porto só, é uma única autoridade portuária lá, e tem Ghent. O porto da Antuérpia, ele opera
praticamente todos os modais, todos os perfis de carga, né? Ele tem mais de um terminal de containers e ele tem aquela característica de operação com eclusas, né? Para que as profundidades sejam mantidas, os calados sejam mantidos dentro lá, quer dizer, não haja uma flutuação do navio dentro lá em função de mudanças de nível da água. Mas em Zeebrugge e Ghent, embora sejam terminais menores, portos menores, eles têm algumas marcas expressivas. Por exemplo, Zeebrugge tem a maior movimentação da Europa, né? Mais de 3 milhões, você sabe bem disso, né? Ghent tem uma característica diferente, ele trabalha até como uma indústria atrás dele, né? Ele tem uma fábrica da Volvo junto a ele lá para facilitar a logística da Volvo, né? Os serviços ali de lanternagem, pintura e outras coisas são feitas ali na linha dos SUVs da Volvo, muito conhecidos aqui no Brasil, são feitos ali. Nós temos em Ghent também o processamento do nosso suco de laranja, né? A Citrosuco chega lá com seu navio de granel líquido cheio de suco de laranja e lá dentro de uma fábrica ele é processado para diferentes exigências dos seus clientes, né? Em termos de textura, em termos de tudo, para preparar isso para sair para os consumidores, né? Então é um terminal diferente. Então essa viagem, e eu falo isso não eu como organizador, mas foi uma pesquisa de opinião que já fizemos com aqueles que participaram da viagem, ela foi, na visão deles, um sucesso absoluto, né? Trouxe muito conhecimento para todos, né? Fez algumas colocações em relação a essa questão da missão internacional, né? E eu acho que isso é muito válido, porque faz com que a gente, de alguma maneira, reflita em relação às operações que a gente tem aqui no Brasil. Devido à tamanha instabilidade que a gente tem no nosso país, econômica, né, a instabilidade que a gente percebe propriamente jurídica, os terminais de uso privativo, eles necessariamente podem vir a ter um DNA de multipropósito, ou seja, para operar diversas cargas, a fim de proteger o negócio face tamanha instabilidade que a gente tem? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, a gente percebe que principalmente os grandes terminais espalhados aí por grandes portos do mundo, eles têm a indústria muito próxima, como o senhor acabou de mencionar. E a gente tem essa dificuldade aqui no Brasil, né? A gente está exportando muito commodities e está deixando de ter carga de valor agregado. Isso pode, de alguma maneira, ser uma grande oportunidade para terminais de uso privativo no futuro próximo? Eu diria que já é uma grande oportunidade, né? Respondendo à sua primeira pergunta, os TUPs, você sabe que eles começaram a operar os primeiros, foi lá na década de 70, em função de um decreto-lei, o Decreto-Lei 5 de 66, que autorizou a construção e exploração de terminais de uso privativo, como era chamado naquela ocasião, por entidades privadas, desde que fosse para o seu próprio uso, ou seja, para importação de insumos para o seu negócio ou a exportação do seu produto por ali. Começamos assim os terminais de uso privativo no Brasil. E então isso gerou um número enorme de terminais especializados. A Vale fez alguns, a Siderurgia fez outros, a Petrobras fez outros, o agronegócio fez outros, quase todos eles terminais monocargas, né, especializados para um único produto. Com a Lei 12.815, esse conceito está mudando, né? Hoje nós já temos o exemplo do Porto do Açu, que é um porto organizado privado, né? A gente chama que é um landlord privado, porque ele faz exatamente o que um porto organizado faz, só que o dono das terras não é a União, é um privado, né? Hoje nós já temos dentro do Porto do Açu mais de 10 terminais privados lá dentro operando, né? E nós temos lá perfis de cargas variáveis. Ele faz granel sólido, ele faz granel líquido, ele faz offshore, ele faz produtos lá também, tem indústria lá colado. Você falou agora da indústria, lá tem uma fábrica da Technip que faz tubos flexíveis para offshore. Tem uma outra fábrica da Domi que produz tubos rígidos lá para saída também para
plataforma de exploração de petróleo, né? Então, ele está com essa vantagem. E o Açu tem uma vantagem adicional, que ele tem uma área por trás dele. Eu cheguei a comentar uma vez aí num evento que você me convidou para ir a Santos sobre disponibilidade de áreas, e eu falei que os portos mais modernos, tipo Suape, Pecém e Açu, eles já nasceram com alguns atrativos muito positivos, né? Calado, uma disponibilidade de um calado muito maior, uma retroárea muito maior para expansão, para fazer justamente o processamento da indústria, para fazer a logística. Quer dizer, o que não falta no Açu é espaço para fazer isso, como também não falta em Suape, como também não falta em Pecém. E hoje nós temos alguns projetos aí nascendo. Imetame, que é um projeto que fica no Espírito Santo, não é tão grande como a Açu, mas ele vai operar 3 tipos de carga. Ele vai fazer granel sólido, vai fazer granel líquido e vai fazer container. E vai fazer container com 17 metros de profundidade. Você sabe o que significa isso para um terminal de containers hoje, né? Tem 17 metros no Brasil. Talvez seja o único, né? Porque é uma coisa que Santos persegue há algum tempo, os 17 metros. Eu não sei qual será a expectativa para isso, mas esse aí já vai nascer com 17 metros. E assim nós temos outros com essa possibilidade. Eu acho que no futuro nós vamos crescer muito nesses projetos. Tem outros aí em andamento, mas eu não tenho nenhum em construção. Tem Petrocity, tem Porto Central, tem Alcântara, tem belíssimos terminais por aí que ainda estão na fase dos planos, né, dos projetos. Já tem contrato de adesão, mas ainda não iniciaram, por alguma razão, a sua construção. Mas nós vamos ter um futuro aí de muitos projetos de terminais de uso privado, multicargas, como você falou. Aí, informação do presidente da ATP, Almirante Murilo. Mirante, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu preciso destacar esse ponto agora, porque essa semana a Praticagem está completando 90 anos de atividade aqui, né? E, evidentemente, a gente sabe que é um serviço essencial e crucial para as operações portuárias. Como é que o senhor avalia, né, a atividade da Praticagem e esses 90 anos, né, da atividade da Praticagem? Eu vou repetir o que eu tenho dito sempre. A nossa praticagem é uma praticagem altamente qualificada do ponto de vista técnico, presta um serviço essencial. A Marinha também faz uma regulação técnica muito boa, a preparação do prático é muito, muito efetiva, e isso atende a nossas necessidades, né? Porque um acidente perto de um terminal privado, um acidente aí na boca da Barra de Santos, você imagina o caos que isso vai acontecer, né? Então, nós estamos muito satisfeitos com a prestação do serviço da praticagem. Nós temos apenas um ponto em relação à praticagem. Veja você, Maxwell, que se os meus associados têm terminais e têm em lei liberdade de preço. Mas se algum usuário não ficar contente com o preço, ele entra na ANTAQ, que é o regulador nosso, e a ANTAQ fará uma investigação, uma diligência sobre uma possível abusividade e nos intimará sobre esse negócio. Na praticagem, isso é impossível de fazer, porque a lei foi mal escrita lá nos idos de 97 e disse que controle, regulação econômica só pode acontecer no caso de indisponibilidade do serviço. Ora, bolas, a praticagem é um serviço essencial e obrigatório. Não existe indisponibilidade. A praticagem não se nega a prestar nenhum serviço porque ele é obrigatório e a Marinha assim o exige. Então, ficou inócuo esse caput desse artigo da Lei 9537, porque isso não acontece nunca. Então, nós fazemos de tantos em tantos anos uma negociação entre o agente marítimo e a zona de praticagem, porque essas são negociações feitas por zona de praticagem, cada uma tem a sua negociação. Mas nós sempre estamos fragilizados na negociação, porque a Marinha instituiu aquela famosa escala de rodízio único, que é que você não pode escolher o prático que lhe atenda, nem a associação de práticos que lhe atenda. Você tem que ser atendido pelo prático da vez, em função dessa escala de rodízio único. E isso
não permite que você faça nenhum tipo de negociação na praticagem. Então, nós nunca conseguimos uma negociação que a gente tenha considerado uma negociação boa para nós. Estamos sempre tentando diminuir o prejuízo. Se você botar os reajustes da praticagem nos últimos anos com o IPCA, por exemplo, você vai ver que é uma boca de jacaré. Os custos da nossa praticagem subiram muito, mas muito mesmo. Por isso, por nós não termos nenhum poder de negociação. A única coisa que nós estamos pedindo, e não é a ATP, veja só os envolvidos, é CNC, CNT, CNI, CNA, FPA, Marinha, a Biov, as 3 empresas, as 3 associações dos armadores, né? O CLIA dos cruzeiros, Centronave das bandeiras estrangeiras e a BAC da nossa cabotagem, estão todos eles com esse pleito, que quando a gente explica, todo mundo acha que ele é uma coisa absolutamente legal, o nosso pleito. A gente reclamar alguém, a um agente público, fala assim, olha, eu preciso aqui de alguém para arbitrar aqui, porque eu não estou gostando do preço que estão nos cobrando ali na zona de praticagem 2001. Aí esse órgão vai lá. Então, nós propusemos, inicialmente num projeto de lei do deputado Alceu Moreira, para fazer essa regulação econômica via ANTAC, depois o governo mesmo entrou com um projeto, que são muito parecidos, para fazer isso. Mas a praticagem resiste a essa regulação econômica de uma maneira que torna-se até incompreensível para a gente, porque ela quer pegar a escala de rodízio única que a Marinha institui através de uma legislação infralegal, ela quer levar para a lei para dar mais segurança a eles. Por que a gente não põe a regulação econômica também para dar um tipo de segurança ao tomador do serviço, né? Eu acho que seriam coisas equilibradas. Eles querem a escala de rodízio único, nós queremos a regulação econômica. Eu acho que isso é muito fácil de ser entendido, mas a gente está com uma luta muito grande dentro do Congresso, porque a praticagem está fazendo um esforço hercúleo para que isso não aconteça. Se isso não acontecer, nós vamos continuar. Se a escala de rodízio único for para a lei, garantindo a eles sempre a escala de rodízio único, e nós não tivermos um poder mínimo de negociação de preço, isso vai ficar uma coisa totalmente descontrolada. Quem é que vai pagar por isso? Basicamente, as commodities brasileiras, né? Só para você ter uma noção, a bauxita que sai lá da MRN, lá do Porto Trombetas, lá no Rio Trombetas, o valor da praticagem lá corresponde a 13% do valor da carga. A praticagem lá no Rio Trombetas, da bauxita, porque a bauxita não é um produto muito caro, né? Pelo contrário, é um produto barato, a bauxita. O caro é transformar a bauxita em alumínio, isso é que faz tudo muito caro, né? É o processo. Mas 13% daquele valor da carga embarcada é pago a praticagem. Isso não tem o menor sentido para a gente, na cabeça da gente. Entendeu? Então, é só isso. Nós não temos nenhum problema com a qualificação do serviço, mas eu acho que nós temos o direito de ir reclamar a alguém quando nós não tivermos satisfeito com o preço, como nós fazemos no nosso dia a dia, em tudo, né? Em tudo nós temos isso. Concordo plenamente, Almirante, e a gente sempre tem que ter essa preocupação, né? Uma coisa é a cobrança pelo serviço, outra coisa é parte do negócio, né? Ser parte integrante do negócio. Dependendo do percentual, você já não presta o serviço. Você é parte integrante do negócio, né? Você está realizando lucro em cima necessariamente. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer, talvez o estudo aí no nosso país, de um modo geral, dos modelos de negócio que a gente tem. Almirante, obrigado pela tua presença aqui. Sempre muito bom conversar com o senhor. Eu aprendo demais e queria pedir um favor. Eu sempre, quando vou a Brasília, me levam naqueles restaurantes super mega chiques e a gente foi almoçar num restaurante tão bom aí em Brasília, de uma comidinha caseira. Como é o nome do restaurante? Deixa a dica aqui pro pessoal que um dia for aí a Brasília, nesse restaurante que fica aí perto do prédio da ATP. É aquele que fica aqui pertinho, o pessoal chama aquilo do bistrô do Almirante, mas aquilo se chama Farofina. Farofina. Muito bom, muito bom. Dá uma dica aí em Brasília, quem for, uma comidinha caseira deliciosa. Você pede o prato, tem direito a 2 opções, né, Almirante? Tô certo?
Se pegar salada, tem direito a 2 acompanhamentos. Se não pegar a salada, tem direito a 3 acompanhamentos. Então, o custo-benefício é muito bom. Eu, segunda-feira, já tenho um almoço com um professor da FGV, que nós vamos lá almoçar. E quando for a Brasília, quero almoçar de novo lá, hein, Almirante? Vamos lá, vamos almoçar lá de novo. Combinado, meu Almirante. Falou, Comandante, obrigado. forte abraço. Um abraço para você. Até logo. Obrigado. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Se for em Brasília, corre lá no Farofina.